Oi, pessoal. Eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre suicídio e sobre o Setembro Amarelo. Eu acho que é um tema muito importante que a gente, como sociedade, fala muito pouco ainda. E quanto mais a gente explorar esse assunto, melhor, mais informação a gente vai ter, mais ferramentas para se prevenir a gente vai ter. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Carvalho, tenho 25 anos, eu sou psicólogo clínico, me formei em 2019 e trabalho atualmente com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, tá? E inclusive eu me especializei este ano em neuropsicologia. Acho que o ponto inicial, o ponto de partida, seria definir o que é o suicídio. E o suicídio ele pode ser definido como o ato deliberado de causar a própria morte. Então é você voluntariamente retirar a sua vida. E é importante fazer essa definição porque muito se confunde com ideação suicida. Ideação suicida seria, no caso, aquela pessoa que está pensando, que está planejando se matar. Enquanto que suicídio seria o ato em si. Tá? Bom, vamos lá. Como eu falei, é um tema muito pouco discutido na nossa sociedade e ainda é um tabu muito grande. E isso vem lá dos primórdios, porque antigamente a pessoa que ela se jogava de um lugar muito alto, a pessoa que se suicidava, ela era vista como uma pessoa que tentava se aproximar de Deus, que tentava se aproximar dos céus. Né? Muito se dizia que quem se jogava das alturas é porque tentava alcançar o céu. E aí Santo Agostinho, ele traz uma nova abordagem ao sexto mandamento, que é não matarás, e passa a ter uma nova especificação, que é não matarás nem ao outro, nem a si próprio. E aí essa visão ela vai ganhando força na nossa cultura, e pouco a pouco o suicídio se transforma não só no pecado, mas no pior pecado de todos. E aí, assim, até hoje é um tema que é muito delicado, que as pessoas não gostam de falar, mas que a gente precisa falar. E por que isso? Porque esses números, infelizmente, eles são muito altos. Né? Só em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, o que equivale a 1 a cada 100 mortes. E chama atenção a faixa etária. Nos jovens, de entre 15 a 29 anos, é a faixa etária mais afetada e o suicídio é a quarta maior causa de morte, vindo depois só de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E aí a gente tem uma estatística que é muito interessante, assim, que me chamou muita atenção e que mostra como o nosso mundo vem funcionando nos últimos anos. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, né, na faixa aí de 2000 a 2019, a taxa global de suicídio ela vem diminuiu cerca de 36%. Por outro lado, aqui na região das Américas, a taxa de suicídio aumentou 17%. E a gente tem duas principais causas para isso. A primeira é a falta de investimento em formas de prevenção, em campanhas de prevenção. E a segunda é a situação socioeconômica dos países. Então, quanto mais pobreza, quanto mais desemprego, maior a taxa de suicídio. E aí a gente tem o Brasil como o 8º país do mundo em número de casos, com aproximadamente 12 mil casos de suicídio por ano. Outro motivo muito importante para a gente falar sobre suicídio é que quanto mais se discute sobre os sinais de adoecimento, quanto mais a gente conversa sobre esse ato, quanto mais a gente explica sobre os riscos, sobre as consequências, tanto para o paciente quanto para a família, mais a gente consegue descobrir novas formas de prevenção. E, inclusive, a principal forma de prevenção, a principal fonte de prevenção ao suicídio é ampliar cada vez mais ações de educação e conscientização, não só sobre o suicídio em si, como temas que o cercam, como transtorno mental e saúde mental de uma forma geral. E aí a gente, obviamente, deve buscar sempre enfatizar que o suicídio é uma morte evitável,
e que as pessoas devem procurar ajuda. A OMS ela traz 3 características muito comuns para pessoas que estão pensando em realizar o suicídio, ou seja, pessoas com ideação suicida. A primeira delas é a ambivalência, que seria aquela pessoa que ela tem o desejo de viver e de morrer muito próximo, que ela até se confunde. E aí, muitos deles, eles não aspiram realmente morrer, mas eles querem sair daquele sentimento momentâneo, aquele sentimento tão ruim que eles estão. Eles se sentem tão para baixo, tão no fundo do poço, que eles não sabem se eles querem viver ou se eles querem morrer. E se existe alguém ali para oferecer um apoio emocional, a tendência é que a intenção de suicídio diminua. Então a gente tem uma diminuição desse risco. A segunda característica seria a impulsividade. A gente sabe que o suicídio é ocasionado geralmente por muitos fatores, né? Geralmente não se tem só um fator que leva ao suicídio, mas muitas vezes tem um fator predominante, um fator que desencadeia toda a situação, né? O chamado gatilho. Mas esse impulso ele não dura dias, meses, ele geralmente dura ali minutos, às vezes horas. Então, se a gente consegue acolher a pessoa durante esse momento de crise, a tendência também é que haja uma diminuição desse risco, tá? E a terceira característica seria a rigidez, que é basicamente quando a pessoa se encontra numa situação em que ela não vê nenhuma saída e, por conta disso, ela só consegue pensar em se matar. Ela basicamente considera que a única escapatória, a única forma de mudar sua situação seria se matar. E o interessante é que a gente consiga oferecer novas perspectivas, mostrar casos, exemplos, oferecer uma mão amiga, oferecer uma escuta, para que essa pessoa consiga ver que existem outras possibilidades e que o suicídio não é uma delas. Diante desses fatores, né, principalmente das estatísticas que vêm aumentando, em 2014 surgiu a iniciativa do Setembro Amarelo, que ela surge a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Ele foi organizado em setembro porque o dia 10 de setembro é conhecido oficialmente como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E embora essa campanha seja uma campanha que dura o ano inteiro, é em setembro que essa campanha ela é intensificada, né? As campanhas de prevenção surgem com mais força. E aí eu trouxe a citação da psicóloga Naira Karam, falando sobre Setembro Amarelo. Então ela diz: o mês de setembro pode ser um incentivo para deixarmos de ver o suicídio como um tabu. Não sabemos pelo que o outro está passando, seus problemas, pensamentos, e o diálogo pode ser poderoso em momentos que precisam de comunicação. E realmente, né, a gente não tem muitas pessoas que sabem lidar com a demanda do suicídio, com essa intenção de suicídio. Mas nós temos o potencial de escuta, o potencial de prestar atenção no outro. Então, sempre que a gente puder, a gente pode oferecer uma escuta, a gente pode indicar um tratamento e a gente pode fazer a nossa parte para ajudar na contribuição da prevenção do suicídio. E falando em contribuir para ajudar na prevenção, eu trouxe algumas outras formas que seriam elas: identificar os sinais existentes. Esses sinais eu vou falar mais para frente, mas é basicamente estar atento às pessoas ao seu redor. É você se fazer presente, você ouvir o que o outro tem a falar. É você poder indicar e, se possível, oferecer tratamento qualificado, ou seja, indicar um psicólogo, indicar um acompanhamento psiquiátrico, conversar com a família. Muitas vezes a gente percebe aquele nosso amigo que está meio para baixo, que está numa situação angustiante, e a gente não comunica a família.
sendo que a família é quem passa mais tempo com ele, né, na maioria dos casos. E por mais que a família talvez não tenha percebido por não passar um tempo muito ativo com essa pessoa, mas eles convivem na mesma casa. Então, se a família tem ciência da situação, ela pode ajudar na prevenção. E aqui eu coloquei praticar a empatia, que para mim é o principal ponto, porque eu acho que hoje nós temos vivido tempos muito tóxicos, né? A gente tem, tanto na vida real quanto nas redes sociais, muita negatividade, muitos comentários que colocam as pessoas para baixo, muitos comentários que destroem a autoestima de alguém. E se nós, como indivíduos, pudermos contribuir para melhorar a vida de alguém, a partir da nossa empatia, a partir de simplesmente se importar com o próximo e se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente vai fazer uma grande diferença como sociedade a partir de nós mesmos. E o último ponto seria indicar, além dos tratamentos qualificados, indicar que se ligue para o 188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Bom, falando sobre os sinais, né, os sinais mais comuns de comportamento suicida, a gente tem sinais que são também sintomas de depressão. Então, seriam eles o isolamento. Não é aquela pessoa que ela simplesmente gosta de ficar só, mas é aquela pessoa que de repente passa a faltar na escola, passa a faltar no trabalho, que deixa de participar de eventos com a família ou com os amigos. O desinteresse, ou seja, uma pessoa que tem atividades que ela gosta muito, como por exemplo, jogar futebol, jogar videogame, assistir filme, sair com os amigos, coisas desse tipo. E de repente essas atividades de lazer, essas atividades de prazer, deixam de interessar essa pessoa repentinamente. E aí a gente, né, geralmente tem esses sinais em conjunto. A pessoa tem esse desinteresse e deixa de participar dessas atividades. Ela perde prazer nas coisas que ela anteriormente gostava. A mudança na alimentação é um sinal muito comum também. E seria uma mudança brusca, assim, não é qualquer mudança, mas uma mudança, uma pessoa que come pouco ou de uma maneira equilibrada e de repente ela passa a comer muito. E aí a gente pode ter a compensação de algum sentimento que ela está sentindo. Ou também o contrário, uma pessoa que come muito e de repente ela passa a ter uma falta de apetite e a apatia dela é tão grande que ela perde até a disposição para comer. As mudanças no sono também seguem a mesma linha da mudança na alimentação. O que a gente tem que perceber como sinal são mudanças bruscas. Então, aquela pessoa que deixa de fazer alguma coisa para ficar dormindo, não quer sair do quarto, não quer levantar da cama, que ela dormia 7 a 8 horas por noite e de repente ela está dormindo 13, 14. Ou, o contrário, ela de repente está se sentindo tão ansiosa que ela não consegue dormir. Então, se você percebe uma mudança dessa, é importante ficar de olho, sabe? A agressividade é um sinal muito comum na adolescência. A depressão na adolescência, ela muitas vezes se confunde com a agressividade. Então, isso pelo próprio adolescente. Então, assim, já é uma fase que o adolescente é muito questionador, é muito rebelde. Mas se essa agressividade extrapola e ela é com muita frequência, é importante a gente ficar esperto. E aí, assim, esses sinais, eles vêm muitas vezes acompanhados de sinais verbais também. Então, algumas frases que a gente tem que ficar atento são coisas como: nada na minha vida mais faz sentido, eu não aguento mais viver assim, não tem mais nada que eu possa fazer, era melhor se eu morresse, ou então, gostaria de sumir. Frases nesse sentido, né? Obviamente não exatamente assim, mas frases nesse sentido são importantes que, se a gente perceber, a gente ofereça ajuda imediatamente. Juntamente aos sinais, existem outras coisas que a gente pode ficar já de olho, que são os fatores de risco.
Fatores de risco são fatores que a pessoa tendo, ela corre mais risco de cometer suicídio. E aí dentro deles nós temos fatores que são não modificáveis, que não importa o que a gente faça, isso já aconteceu e não tem mais o que fazer. E tem os fatores modificáveis, que a gente pode trabalhar. Então, alguns exemplos de fatores não modificáveis seria a tentativa prévia de suicídio. Então, as estatísticas mostram que uma pessoa que já tentou suicídio anteriormente tem mais chance de tentar o suicídio do que alguém que nunca tentou de tentar pela primeira vez. A presença de transtorno mental é um fator de risco não modificável muito, muito importante, porque a gente sabe que quase 100% das pessoas que tentam suicídio possuem algum tipo de transtorno mental. O gênero também, os homens se suicidam 3 vezes mais do que as mulheres, ainda que as mulheres tentem 3 vezes mais do que os homens. Doenças clínicas que são debilitantes, que são incapacitantes. Então, aquela pessoa que, de repente, ela sofre um acidente ou alguma coisa do gênero e ela se vê incapacitada de realizar as atividades do dia a dia. A história familiar, se você tem algum parente que cometeu suicídio ou se você casou com alguém que cometeu suicídio, as estatísticas aumentam também para esses casos. E eventos adversos na infância, então um bullying muito forte, um abuso físico, um abuso sexual na infância ou na adolescência, um divórcio dos pais que é muito traumático. E quanto aos fatores de risco modificáveis, se a gente consegue modificar esse fator, se a gente consegue fazer com que ele deixe de existir, a gente diminui a chance de suicídio, ou seja, consequentemente a gente aumenta a chance de prevenção. E aí nós temos, por exemplo, conflitos familiares, dúvidas quanto à orientação sexual, a falta de apoio social, o sentimento momentâneo de desesperança, de desespero, né, a própria impulsividade que eu trouxe anteriormente, o desemprego e problemas financeiros, e aí é o que a gente pode perceber nas Américas aqui, o porquê que esses números têm aumentado. Os aposentados, os idosos são um grupo que sofre bastante com o suicídio, embora muita gente ache que não, porque muitas vezes tem a perda dos amigos, tem o distanciamento da família e a própria aposentadoria. A atividade que o mantinha ativo, que era o trabalho, de repente ele deixa de ter e ele se vê perdido, sem saber o que fazer da vida, sem ter nenhuma ocupação no seu dia. E isso leva muitos aposentados, muitos idosos ao suicídio. E os moradores de rua, que infelizmente são a classe muito atingida pelo suicídio. Eu resolvi trazer alguns mitos sobre o assunto, porque por ser um tabu, a gente tem muitas inverdades por aí que se confundem com verdades porque falta realmente conhecimento. Então, o primeiro mito é que quando alguém sobrevive à tentativa de suicídio, é sinal de que vai ficar tudo bem. E não. Como nós vimos, as estatísticas mostram que alguém que já tentou antes tem uma probabilidade maior de tentar novamente. Depois do tratamento, não há risco de nova tentativa de suicídio. Realmente, os tratamentos eles diminuem bastante a chance de alguém cometer suicídio, mas eles não anulam. Então, não é porque você fez um tratamento que você não tem nenhuma chance de cometer suicídio. É importante sempre ficar de olho, sempre acompanhar, mas sim, os tratamentos ajudam bastante, mas não anulam. Criança não se mata. Embora os números sejam realmente muito pequenos para o suicídio infantil, a literatura mostra que sim, eles existem e que sim, a gente tem que ter cuidado igualmente. Homens e mulheres utilizam os mesmos métodos de suicídio. Não só as estatísticas são diferentes, como os métodos são diferentes. Eu não vou falar aqui sobre métodos porque não é a ideia do vídeo e eu nem acho que seja interessante, mas existe sim uma diferenciação nesses métodos. Quem pensa em se matar fica triste o tempo todo. Isso é uma coisa muito comum de se pensar realmente, é um mito assim muito forte.
Mas não. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas se sentem mal, mas elas guardam para si. E aí quando elas vão ter o contato com o outro, elas meio que vestem uma máscara, sabe? Vestem uma armadura para não deixar que ninguém perceba e elas sofrem sozinhas. Isso é algo muito ruim, porque quanto mais a gente fala sobre os nossos sentimentos, mais a gente vai se aliviando, mais a gente vai conseguindo deixar a angústia um pouquinho de lado. E é muito importante que a gente fale também, porque existe a possibilidade do outro oferecer uma nova visão pra gente, uma nova perspectiva, e oferecer ajuda, simplesmente. Não só a ajuda dela, como ajuda profissional. E o sexto mito, esse que eu considero como mais prejudicial, assim, é que as pessoas que falam sobre se suicidar querem apenas chamar a atenção. Isso, assim, é uma coisa muito triste, que ainda hoje existe esse pensamento. Mas eu penso que se alguém está falando sobre se matar, já está na hora de você oferecer ajuda, dessa pessoa procurar ajuda, porque não dá para ficar adiando, sabe? É uma coisa que não dá para a gente postergar. Eu resolvi trazer aqui também alguns filmes e séries que falam sobre, não só sobre suicídio, mas sobre os temas em geral que o cercam, né? Então, sobre depressão, sobre ansiedade, enfim. O primeiro deles é um filme que eu gosto muito, que é As Vantagens de Ser Invisível. É um filme que trata muito sobre a solidão e sobre os traumas que o protagonista vai tentando superar ao longo do filme. É um filme bem bonito e é muito interessante. O segundo é uma série, que em português é Os 13 Porquês. É uma série que eu não recomendo se você está se sentindo mal, se você tem tido ideações suicidas, porque é uma série que trata do tema de uma forma muito explícita, mas ela aborda o assunto assim de uma forma interessante, mostra muitas consequências, e se você quer, né, conhecer um pouco mais, eu acho que é interessante, que vale a pena. O terceiro é A Ponte. Ele é mais um documentário assim, que mostra uma ponte nos Estados Unidos, que é um dos pontos turísticos mais famosos, mas que também é um dos lugares com maior taxa de suicídio. As pessoas procuram muito essa ponte para se jogar. E aí tem relatos da família, enfim, é muito interessante. O quarto é a série Fleabag. Ela não trata sobre o suicídio em si, assim, tão fundo, mas trata muito sobre uma mulher que ela tá tentando se encontrar, sabe, de uma forma emocional. Eu acho que dentre as opções, eu acho que a que eu mais gostei, assim, é uma série muito legal, que vale muito a pena ser vista. Pra gente finalizar, eu trouxe muita importância aqui de se conversar sobre o assunto, de se divulgar sobre formas de prevenção, e essa é a ideia do vídeo. Então eu não posso deixar de falar do Centro de Valorização da Vida, que para mim é assim, a principal ferramenta de prevenção ao suicídio que nós temos no Brasil, que é uma rede de apoio emocional que atende voluntariamente, gratuitamente também, qualquer pessoa que precisar, que quiser conversar, por 24 horas por dia. Então, eles estão disponíveis tanto por telefone, quanto por e-mail, quanto por chat. Então, às vezes a pessoa não se sente confortável em falar, ou vive num ambiente que não tem como falar no telefone, porque não quer ser ouvida por alguém da família, né? Quer ter esse sigilo realmente, então pode conversar ali por mensagem de texto. E eles também, para quem estiver assistindo esse vídeo, o CVV está sempre recebendo novos voluntários. Então, quem quiser se voluntariar, eu diria que é uma experiência muito boa. E aí você pode ser também o que eles chamam de voluntário especialista, que seria alguém que tem um conhecimento específico, uma habilidade específica que acha que poderia ajudar eles.
eles estão sempre dispostos a receber e a aceitar. E por fim, nas redes sociais mais famosas, né, o Instagram e o Facebook, existe uma ferramenta de prevenção ao suicídio que é, basicamente, se você perceber algum sinal, esses sinais, né, que a gente conversou, eles não vêm só na vida real, mas eles vêm muito em redes sociais. E aí, se você percebe que alguém postou alguma coisa que você suspeita, né, que ela está precisando de ajuda, você pode notificar pela rede social, e a própria rede social envia uma mensagem para essa pessoa perguntando se ela precisa de ajuda, se ela quer conversar com alguém, indicando formas de ajuda realmente, assim, de procurar tratamento. É uma ferramenta bem interessante que eu não conhecia, eu conheci recentemente. E por fim, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. É um prazer muito grande ter sido chamado para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso sirva como um gatilho, assim, uma faísca para que a gente possa cada vez mais olhar para o outro com cuidado, se importar mais com quem está ao nosso redor e procurar novas formas de prevenção e de conscientização acerca do suicídio. Eu agradeço a todo mundo que assistiu e por hoje é isso.